Flamengo faz anúncio para entrar para a história. Vamos comentar sobre isso, tem proposta, vou comentar. Já tô aqui no estádio do Maracanã. Daqui a pouco Flamengo e Bahia vai rolar a bola aqui às 9h45. Vamos comentar tudo sobre esse jogo. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Quem apita a partida hoje aqui é o árbitro Braulio da Silva Machado e também já está definido o árbitro para apitar o jogo entre Flamengo e Vasco no próximo domingo, também aqui no estádio do Maracanã, às 6h30 da tarde. O Flamengo que vai ter 3 jogos seguidos aqui no estádio do Maracanã. Vai jogar hoje contra o Bahia, vai jogar contra o Vasco, vai jogar contra o Peroll no meio da semana que vem, também na quinta-feira. E Rafael Claus apita Flamengo e Vasco no domingo às 6h30 da tarde. Jogo importantíssimo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Torcida do Vasco aí tirando onda, porque passou ontem, passou nos pênaltis, aquele sofrimento todo. Mas tá lá do outro lado da chave. Quem sabe o Flamengo passando aqui hoje, também passando na semifinal, pode pegar a equipe do Vasco aí na grande final da Copa do Brasil e reeditando, quem sabe, a final de 2006, que o Flamengo venceu o Vasco na final da Copa do Brasil com 2 jogos aqui no Maracanã, beleza? E as semifinais, é lógico, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. O Flamengo ainda não está garantido na semifinal da Copa do Brasil, mas a CBF já marcou os jogos de ida e volta da semifinal da Copa do Brasil. Provável adversário, provável não, é certo que se o Flamengo passar, vai enfrentar a equipe do Corinthians. Tá aí, semifinais da Copa do Brasil. Duelos serão realizados em outubro e valem vaga na final do torneio, galera. As semifinais da Copa do Brasil irão acontecer a partida de ida no dia 2 de outubro e a partida de volta no dia 17 de outubro. A CBF ainda irá detalhar as datas exatas, é uma data base isso aí, e os horários de cada confronto. Corinthians e Vasco são os 2 dos times já classificados às semifinais. Hoje tem Flamengo e Bahia e também tem Atlético e São Paulo para definir os próximos adversários. Vale lembrar que depois do dia 2, o Flamengo tem um jogo na Bahia, no dia 5, contra o Bahia, aí pelo Campeonato Brasileiro. Depois dessa data, é data FIFA. Vai ter mais uma data FIFA aí, né? A seleção brasileira vai enfrentar o Chile lá em Santiago e depois vai enfrentar a seleção peruana no Brasil, provavelmente no Nordeste ou no Norte do país, que deve ser marcada essa partida da seleção. O Flamengo deve perder jogadores, mas deve voltar a tempo esses atletas aí de jogar o jogo da volta da Copa do Brasil no dia 17 de outubro. É uma data base, não está confirmado, tem que ter o sorteio do mando de campo ainda, a gente sabe disso, né, para ver se o Flamengo vai jogar a primeira em casa, se vai jogar a primeira fora. Tudo isso vai ser definido aí, tá, para o Flamengo para a torcida conhecer, né, como é que vão ser essas questões desses jogos. Nas semifinais, todos os clubes, independente da divisão, recebem a cota de 9.450.000. A classificação para a final garante 31.500.000 em caso de vice-campeonato, né? Em caso de vice-campeonato, se for campeão, leva 73.500.000 reais para casa. É muito dinheiro, é muita grana. Por isso que o Flamengo também tá de olho nessa situação aí da Copa do Brasil. E meio que deixa de lado o Brasileirão aí, né? Mas tem que focar também no Brasileiro, na Libertadores. O Flamengo tem um jogo a menos, aquela situação toda. Landim reunido com a AGU para mediação do gasômetro. Rodolfo Landim se reuniu hoje, mais ou menos ali por volta das 11h30 da manhã, no centro do Rio de Janeiro, com a Advocacia Geral da União, a AGU, para discutir a mediação do terreno do gasômetro, informa o jornalista Léo José e o poeta Túlio, lá do Coluna do Fla, galera. Então, ando a todo vapor essas conversas aí do estádio do Flamengo, a gente sempre tentando atualizar vocês. O Flamengo, há cerca de 1 hora atrás, soltou a seguinte nota. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Roberto dos Passos Pereira, o ladrilheiro, torcedor símbolo do mais querido, conhecido como herói do título estadual contra o Vasco em 1981, ano que o Flamengo também foi campeão da Libertadores, também foi campeão mundial. Prestamos nossa solidariedade e desejamos força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil, galera. O ladrilheiro
foi aquele que na final do estadual de 1981, o Flamengo estava ganhando por 2-0, aos 38 do segundo tempo, o Ticão do Vasco meteu, né, o desconto para o Vasco começou ali então uma pressão para tentar empatar o jogo, e esse torcedor invadiu o gramado do Maracanã, esfriando a pressão Cruz Maltina, e entrou para a história. Eu já li muito sobre essa história do ladrilheiro, do Roberto dos Passos Pereira, se tornando o herói também, né? O torcedor que mais interferiu, mais ajudou o Flamengo ali dentro de campo. Então, presto toda a solidariedade aqui do canal para ele também, que ele possa estar em um bom lugar. Os vascaínos que não devem curtir muito aí o ladrilheiro. Rodolfo Landim, presidente... Essa situação eu já comentei, quase que eu repito notícia aqui. Galera, o Flamengo fez o anúncio, tá aqui, ó. Nação chegou a Flabet, a bet da nação. Agora a maior torcida do mundo tem o privilégio de apostar no Mengão na Flabet, a única casa de apostas que é 100% rubro-negra. Então, se tem fé no Mengo, faça o seu cadastro. Portanto, o Flamengo é o único clube, pelo menos no Brasil, que tem a sua própria casa, minha galera. E vamos torcer, lógico, que o Flamengo tenha um grande retorno financeiro com essa situação, beleza? Vamos lá, vamos seguindo, vamos falar sobre Flamengo e Bahia. A última vez que o Bahia derrotou o Flamengo aqui, nesse estádio, no estádio do Maracanã, foi no dia 30 de outubro de 1994. Vitória do clube baiano foi por 1-0, a única sobre o Flamengo em toda a sua história. O Bahia só venceu o Flamengo uma vez na história. Ao todo, foram 14 confrontos entre as equipes no Maracanã, com 10 vitórias do Flamengo, 3 empates, né? E essa derrota aí que a gente comentou que aconteceu no ano de 1994. Então vamos torcer para que continue assim. Hoje aqui no estádio do Maracanã, Léo Pereira será homenageado pelo Flamengo aqui nesse estádio. O zagueiro alcançou a marca de 200 jogos com a camisa do Flamengo no clássico contra o Botafogo. Então vai ter aquela situação, vai receber aquela placa, Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Espínio, aquela galera toda homenageando o Léo Pereira pelos seus 200 jogos com a camisa rubro-negra, com a camisa do Flamengo. Antes do aquecimento do jogo contra o Bahia, o defensor receberá uma camisa com o número 200 das mãos dos dirigentes Landim, Braz e Spindle. Tá aí, a gente já comentou. Parabéns ao Léo Pereira, que ele faça uma boa partida aqui no estádio do Maracanã. Tô torcendo para que isso aconteça. Vamos lá, Léo Pereira, não vai dar mole no dia, logo no dia da homenagem. Se o Flamengo avançar pelo Bahia, nesta quinta-feira no Maracanã, o Mengão vai faturar quase 10 milhões de reais, mais ou menos 9 milhões e 800 mil reais, sem contar, lógico, a bilheteria, que vai ser gigantesca desse jogo. A nação rubro-negra adquiriu cerca de 55 mil ingressos, contando gratuidade, cadeira cativa, essa situação toda. Devem ter pelo menos aí 60 mil pessoas hoje aqui no estádio do Maracanã. Se o Flamengo avançar, vai receber essa bagatela de quase 10 milhões de reais. Então é muito importante para que o Flamengo, né, para o Flamengo continuar aí saudável financeiramente nessas competições de mata-mata, Libertadores, a Copa do Brasil. Vamos torcer realmente para que dê tudo certo. E o Rogério Ceni, vamos torcer para que siga com a sina de ser freguês do Flamengo. São 13 jogos contra a equipe do Flamengo e 13 derrotas por vários clubes diferentes. Pelo próprio Bahia já perdeu 2 vezes, pelo Fortaleza perdeu, pelo São Paulo perdeu, pelo Cruzeiro perdeu. Só não perdeu para ele mesmo quando ele foi técnico do Flamengo. Ele não tem como, tem que buscar lá no treino se ele perdeu também para o time reserva do Flamengo no rachão que provavelmente ele deve ter dado em algumas vezes lá treinando o time do Mengão. Vamos torcer para que siga essa sina aí e vá para 14 jogos sendo derrotado pelo Flamengo. A comissão técnica, segundo o jornalista Vene Casagrande, definiu que Varela e Eric Pulgar, os dois atletas, né? Um jogou 96 minutos pela seleção chilena, que foi o Eric Pulgar, que perdeu para a Bolívia, e o Varela jogou aí os seus 95 minutos pela seleção uruguaia, né? Aí pelas eliminatórias. Eles foram reavaliados no CT de Udrubu
e a comissão decidiu que eles serão relacionados para esse jogo contra o Bahia, né? Eles não jogaram o primeiro jogo das eliminatórias, jogaram o segundo, chegaram ontem à tarde, da tarde para a noite ali, né? 6 horas, 7 horas da noite mais ou menos, e estarão à disposição do técnico Tite. O lateral fica no banco e o volante tem a chance de iniciar como titular do Flamengo. No caso, o chileno Eric Pulgar. Portanto, um provável time do Flamengo, né, só para confirmar aí a escalação do Mengão, é Matheus Cunha no gol, que é o goleiro da Copa do Tite, o Wesley lateral direita, provavelmente o Varela de repente entra durante o jogo ali, a depender como o jogo vai se encaminhar. Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, beleza? Fabrício Bruno 100% sequer entrou pela seleção brasileira. Ayrton Lucas, lateral esquerda. Tem a chance do Alan começar como titular no lugar do Eric Pulgar, vai depender aí da decisão final do Tite. Para mim é um completo absurdo se o Alan começar a titular, isso é uma decisão, isso é jogo sério, é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, demonstrou lá no Atlético Mineiro, mas aqui no Flamengo até agora não demonstrou essa qualidade. Ah, mas Pedrão custou 50 milhões, por que isso? Não interessa, meu amigo, tem que jogar quem tá melhor, vai botar o Alan por quê? Né? Queria entender, mas beleza, vai ser o Pulgar ou o Alan, Léo Ortiz ali na meia e Gerson, Arrascaeta. Você vê que o Tite preenche o meio de campo. O Tite preenche o meio de campo, a gente vai comentar sobre essa estratégia do Tite. Ele muda ali o esquema do Flamengo e bota Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta. Não sei se está mudando especificadamente para esse jogo, assim como mudou lá na Arena Fonte Nova, né? Porque o Bahia tem vários meio-campistas, eles controlam o jogo, tem a posse de bola, tem que fortalecer o meio de campo. Foi uma estratégia que não deu certo. Venceu o jogo, é bem verdade, mas a gente não pode pautar aqui em cima de resultado. Vendo o jogo, você sabe que não deu certo, o Bahia teve oportunidade para vencer o Flamengo. Matheus Cunha teve um grande jogo, a defesa teve um grande jogo, hoje tem que ser diferente. Mesmo com o resultado, não pode jogar com o regulamento debaixo do braço. Né? Luiz Araújo e Bruno Henrique, tá? Então meio campo, Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta, ataque Luiz Araújo, EBH e Bruno Henrique, galera. Vamos lá, vamos avançando. Provável escalação da equipe do Bahia, galera. O técnico Rogério Ceni deve escalar 2 ex-jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro e também o cria do Ninho do Urubu, Jean Lucas. A escalação do Bahia é Marcos Felipe, Santiago Arias, que estava na data FIFA, no entanto foi banco na seleção colombiana, portanto vai jogar naturalmente ali na lateral direita do Bahia, zaga Gabriel Xavier e Canu, Luciano Juba na lateral esquerda, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Você vê que é encorpado esse meio campo do Bahia, né, com 1, 2, 3, 4 meio-campistas ali, e o ataque Tassiano e Everaldo, né? O ataque é uma das deficiências da equipe do Bahia. Os próprios torcedores do Bahia reclamam bastante que o Bahia chega no ataque, o Bahia cria oportunidades e chega ali na hora da finalização, acaba pecando bastante. Vamos torcer para que peque aqui hoje também no mítico estádio do Maracanã, para que o Flamengo possa avançar às semifinais da Copa do Brasil. Pedrão tá com medo do Bahia, né? Medo, rapaz. Esse é medo do Tite. Medo do Tite. Espero que o Tite não faça nenhuma bobagem, nenhuma besteira. O Arrascaeta foi hoje ao CT Ninho do Urubu para se preparar para essa decisão de logo mais aqui no estádio do Maracanã, né? Ele botou aquela... Eu esqueci como é que é o nome, aquele recovery, né? Que bota nas pernas ali, esteve lá no CT, fez o trabalho para ficar 100%. 100% não deve estar ainda, né? Se não tiver 100%, eu acho até poderia dar uma segurada ali. Pô, vai segurar, depois eliminar. Mas depois machuca mais, aí não joga, né, contra o Penharol. Depois não joga. Então, assim, tem que tomar cuidado, mas se o departamento médico liberou tudo certo, vai estar em campo hoje o Georgian de Arrascaeta. O Gabigol, a priori, fica no banco, mas a gente tem que lembrar, é lógico, passa por uma fase ruim, aquela coisa toda, porque é isso, porque é aquilo, mas ele tem 30 gols na Copa do Brasil e já foi 3 vezes artilheiro dessa competição.
Em 2014 ele fez 6 gols, em 2015 ele fez 8 gols, e em 2018 ele fez 4 gols. Em nenhuma dessas vezes que ele foi artilheiro da Copa do Brasil, ele vestia a camisa do Flamengo. Já venceu uma, no entanto, não foi o artilheiro naquela edição de 2022. Contra o Bahia, o camisa 99 soma 7 gols em 7 jogos e 100% de aproveitamento. 7 vitórias em 7 jogos que tem o Gabriel Barbosa pelo Bahia. E se ele até o final da competição, que eu acho quase impossível, né, fizer 8 gols, ele vai se tornar o maior artilheiro da Copa do Brasil, da história da Copa do Brasil, beleza? Mas deve continuar no banco de reservas. O Bahia não vive lá um grande momento. Nos últimos 5 jogos eles tiveram 3 vitórias, 2 derrotas, uma inclusive para o Flamengo lá dentro da Arena Fonte Nova. A gente estava lá fazendo a cobertura desse jogo. São 5 gols marcados e 3 gols sofridos. O Flamengo também não vive lá o seu grande momento, né? São 2 vitórias e 3 derrotas no plural nos últimos 5 jogos, 5 gols e 8 gols sofridos, né? Você vê que o Bahia sofre menos gols, faz o mesmo número de gols que o Flamengo nas últimas 3 partidas, nas últimas 5 partidas, no entanto, sofre menos gols. O Flamengo tomou 8 nos últimos 5 jogos, então defesa, espero que o Tite tenha treinado a defesa, tenha treinado bem o time do Flamengo, teve tempo de treinamento, teve tempo de recuperar jogador. Hoje tem que demonstrar algo diferente aqui no estádio do Maracanã e não aquele futebol pobre que vinha demonstrando nas últimas partidas. Tá todo mundo descansado, tá tudo certo, não tem desculpa de calendário. Então o Flamengo tem que fazer um jogo diferente hoje aqui no estádio Mário Filho, um jogo com gana, com raça, avançando as linhas, marcando pressão, fazendo o gol logo de cara para desestabilizar o adversário. Torcida vai vir junto, vai ter mosaico em todos os setores aqui do estádio do Maracanã. Vamos ver se isso vai acontecer, beleza? Tô torcendo, lógico, para que isso aconteça. Flamengo nega rumor sobre contratação de Mário Icardi para 2025, rapaz. Eu nem sabia, né? Foi o Mundo Rubro-Negro que informou que a diretoria do clube, parece que saiu em algum portal lá de fora, que o Flamengo queria o Icardi para a próxima temporada, até pensando para uma reposição do Gabigol, mas o Mundo Rubro-Negro informou que a diretoria do Flamengo negou qualquer movimentação por essa contratação. Tá aí o Mário Icardi na equipe do Galatasaray da Turquia, é envolvido em situações extracampo, aquele negócio que você já sabe, daquele jogador que foi do Vasco, enfim. Mas vamos avançando aqui, pessoal. O negócio é o seguinte, sem Pedro, é aqui que eu falei para vocês que ia comentar. O Tite finalmente vai fazer o jogo, não vou falar toda a torcida do Flamengo, mas que muitos rubro-negros pediam, que é esse jogo de meio campo. Que é esse Flamengo que tem sem ter esses pontas abertos ali o tempo todo. Mas por que ele vai fazer isso? Porque, lógico, não tem os lesionados. Não tem o Cebolinha, que era primordial para esse time do Flamengo. Não tem o Michael, que era uma das peças fundamentais ali para o Tite também fazer esse jogo. Agora, a dúvida que fica é, será que ele vai fazer isso só hoje contra o Bahia? Ou será que ele vai fazer também nas próximas partidas do Flamengo contra Vasco, contra Peñarol? Vai mudar o estilo de jogo do Flamengo? Fica realmente essa dúvida. Segundo o portal El Diário, o atacante Roberto Alvarado revelou que o Flamengo ofereceu 6 milhões de dólares, cerca de 33 milhões e 800 mil reais para contratá-lo durante a última janela de transferências. Em entrevista ao portal Tudem, Alvarado afirmou que considerou proposta, mas decidiu permanecer na equipe do Chivas Guadalajara, onde está focado no momento, galera, beleza? Vamos avançando que tem mais coisa aí pra gente comentar. Se apagaram as luzes aqui do Maracanã, mas dá pra terminar, já tá quase acabando o vídeo aqui. Negócio é o seguinte, muita gente fala sobre Sérgio Ramos, não, porque o Sérgio Ramos isso, o Sérgio Ramos aquilo, Pedrão, mas o Vene Casagrande entrou em contato com a pessoa do staff do zagueiro espanhol que falou: eu não sei quem está oferecendo ele aos clubes. Se estão oferecendo, estão perdendo tempo. Sérgio Ramos não tem vontade de atuar no futebol brasileiro nesse momento, disse essa pessoa, companheiro Jonas Stelman aqui, apesar de ter metido 6-1 no meu time lá, me ajudando aí com a iluminação do vídeo. Tamo junto, galera, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Brunet.